Era para ser um dia de comemoração e virou um pesadelo traumático. No dia 28 de dezembro de 1992, uma menina de apenas 9 anos chamada Katie Beers desapareceu em Long Island, poucas horas depois de comemorar seu aniversário. O que ninguém imaginava é que ela passaria os próximos 17 dias presa em um bunker subterrâneo, construído por alguém que ela conhecia e confiava. Kate não teve uma infância fácil. Ela vivia com sua mãe, Marilyn Beers, e o padrasto, em um ambiente descrito como instável e negligente. Pessoas próximas já suspeitavam que algo não estava certo dentro daquela casa. Mas ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Naquele dia, Kate havia saído de casa para encontrar um amigo da família. Seu nome era John Esposito, um homem de 35 anos, conhecido por frequentar a casa da família. Ele se ofereceu para levá-la para passear e comemorar seu aniversário. Para Kate, não havia motivo para desconfiar. Ela entrou no carro e desapareceu. Quando Kate não voltou para casa, o desespero começou. A polícia foi acionada rapidamente e o caso ganhou enorme atenção da mídia local. Uma menina de 9 anos desaparecida. Isso mobilizou toda a comunidade. Helicópteros, buscas, voluntários, todos tentavam encontrá-la, mas ninguém sabia onde procurar. Enquanto isso, Kate estava vivendo um pesadelo inimaginável. John Esposito havia planejado tudo. Meses antes, ele construiu uma espécie de porão subterrâneo em sua própria casa, em Bayshore. Era um espaço minúsculo, enterrado sob o chão, acessado por uma escotilha escondida. Sem janelas, sem luz natural, sem saída. Foi ali que ele levou Kate. Nos primeiros momentos, ela ainda não entendia completamente o que estava acontecendo, mas rapidamente percebeu que não iria embora. O espaço era tão pequeno que ela mal conseguia se mover. Locks me in that little cubby hole. Ela não podia ficar em pé, não podia ver o sol e não tinha ideia de quanto tempo ficaria ali. Esposito visitava o bunker regularmente, levava comida, água e controlava completamente a vida dela. Kate estava isolada do mundo, sem noção de tempo, sem esperança. Enquanto isso, do lado de fora, a investigação avançava. A polícia começou interrogando pessoas próximas e, inevitavelmente, chegou até John Esposito. Ele parecia calmo demais. Disse que havia deixado Kate em casa. Negou qualquer envolvimento, mas algo não convencia os investigadores. Mesmo assim, não havia provas suficientes para prendê-lo. E enquanto isso, os dias passavam. Dentro do bunker, Kate tentava sobreviver. Ela contou, anos depois, que criava rotinas para não enlouquecer. Cantava músicas, falava sozinha, tentava contar o tempo, mesmo sem saber se era dia ou noite. Era a única forma de manter a sanidade, mas havia momentos em que o medo tomava conta. Eventually I had kicked it long enough and hard enough that snapped, and I was able to kind of safely exit. O silêncio, a escuridão e a incerteza. Ela não sabia se alguém estava procurando por ela. Não sabia se sairia dali viva. Enquanto isso, a mídia transformava o caso em uma das maiores buscas da época. Cartazes com o rosto de Kate estavam por toda parte. A comunidade inteira estava envolvida, mas o tempo começava a jogar contra. Casos de desaparecimento de crianças, muitas vezes, terminam de forma trágica. E cada dia sem respostas, aumentava o desespero. Então, algo começou a mudar. A polícia decidiu pressionar novamente John Esposito. Desta vez, com mais intensidade. Horas de interrogatório, confrontos. E assim inconsistências começaram a aparecer em sua história. Ele começou a vacilar. E então, no dia 13 de janeiro de 1993, após 17 dias, ele quebrou. Esposito confessou. Levou a polícia até sua casa e mostrou onde Kate estava. Os agentes abriram a escotilha e lá estava ela, viva, fraca, mas viva.
The door opened and there was a man that I didn't recognize. And I remember them saying, "We're the police, you're safe now." O resgate foi um momento de choque até para os próprios policiais. Kate havia sobrevivido 17 dias, presa em um espaço subterrâneo, completamente isolada. Era algo que poucos acreditavam ser possível. Ela foi retirada cuidadosamente e imediatamente levada para atendimento médico. Contra todas as expectativas, ela estava fisicamente estável. Mas o trauma psicológico era imensurável. A história chocou o país. Como alguém poderia fazer algo assim com uma criança? E mais assustador ainda, como ele conseguiu esconder tudo isso por tanto tempo? A casa de Esposito foi investigada. O bunker estava lá o tempo todo, a poucos metros de onde ele vivia normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Ele foi preso e acusado de sequestro. O caso rapidamente se tornou nacional e trouxe à tona algo ainda mais perturbador. Durante a investigação, surgiram relatos de que Kate já sofria abusos antes do sequestro. O ambiente em que ela vivia não era seguro. E isso levantou uma pergunta difícil. Será que esse crime poderia ter sido evitado? John Esposito acabou sendo condenado, recebeu uma sentença longa na prisão. Mas para muitos, nenhuma punição seria suficiente. Kate sobreviveu, mas sua vida nunca mais seria a mesma. Anos depois, já adulta, ela revelou detalhes do que viveu naquele bunker. Falou sobre o medo constante, a solidão e a luta diária para não perder a esperança. Ela também falou sobre algo ainda mais difícil: o fato de que seu sequestrador era alguém em quem ela confiava. Isso torna o caso ainda mais perturbador, porque mostra que o perigo, muitas vezes, não vem de estranhos, vem de pessoas próximas, pessoas que parecem confiáveis. Hoje, a história de Kate Beers é lembrada como um dos casos mais chocantes de sobrevivência. Uma menina de 9 anos que passou 17 dias enterrada viva e conseguiu sobreviver, mas também é um alerta sobre negligência, sobre sinais ignorados e sobre como tragédias podem acontecer quando ninguém percebe o que está acontecendo a tempo. Kate conseguiu reconstruir sua vida, mas o que ela viveu é algo que ninguém deveria passar. E talvez o mais assustador de tudo é pensar que, por 17 dias, ela estava ali, debaixo da terra, enquanto o mundo inteiro procurava por ela, sem saber que ela estava tão perto.